Então, há 2 domingos atrás, aliás, há 3 domingos atrás, nós ministramos sobre as portas de Jerusalém. Na verdade, começamos falando sobre 3 portas. Só quero fazer aqui uma rápida revisão para você ficar por dentro do que foi falado. A cidade de Jerusalém, ela tinha sido destruída quando os babilônios invadiram Jerusalém no ano de 587 a.C. A cidade foi arrasada. O templo foi destruído, os utensílios do templo foram roubados, levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e os muros da cidade, que era a proteção da cidade, e as portas da cidade foram queimadas, e os muros foram derrubados. Então, depois de 70 anos, o rei Ciro, agora já não era mais o Império Babilônico, o Império Babilônico tinha caído diante do Império Medo-Persa, e o rei Ciro, o rei persa, permitiu que voltassem exilados para Jerusalém, reconstruir o templo. Então essa história está em Esdras. Se você quiser conhecer a história da reconstrução do templo, está nos primeiros capítulos de Esdras. E aí, passa-se um tempo, a cidade agora tinha o templo reconstruído, e o templo era o lugar da presença de Deus, né? O templo era o lugar mais sagrado de todo Israel, e o templo estava reconstruído, mas os muros estavam derrubados, as portas da cidade estavam queimadas, ou seja, a cidade continuava vulnerável. A cidade estava sem os seus limites. Muros falam de proteção e fala de limites. As portas falam de lugares onde haviam decisões importantes. As decisões importantes eram tomadas na porta da cidade, era tipo o fórum da cidade. Então, o que é que nós temos aqui com Neemias? Neemias sente dor em seu coração. Por quê? Porque o templo estava reconstruído, mas os muros e as portas estavam derrubados. E na verdade isso é um retrato, queridos, de alguns cristãos. Alguns cristãos experimentaram o novo nascimento, que seria a reconstrução do templo, o lugar da presença de Deus. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito. Então alguns cristãos já experimentaram o novo nascimento, mas tem áreas de suas vidas que estão ainda com muros derrubados e portas queimadas. Sabe, são cristãos que querem ter uma vida com Deus, são pessoas que estão realmente buscando o Espírito Santo, estão buscando uma vida com Deus, mas existem entraves, existem situações em suas almas, porque aqui muros e portas falam da alma. E existem situações que estão impedindo essas pessoas de prosseguir. Se muros na Bíblia são limites, proteção, Provérbios diz que como uma cidade sem muros, assim é uma pessoa sem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não sabe dominar seus impulsos, seu temperamento, sua carne, sua vontade. Pessoas que são governadas, na verdade, pela alma, pelas emoções. Essa pessoa está com muros derribados. E é necessário que Neemias, o Espírito Santo, porque o nosso Neemias é o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo entre em nossa alma, nos escombros da nossa alma. É necessário que o Espírito Santo passeie pelas ruínas, muitas vezes. Nós vamos acumulando, irmãos, falta de perdão. Nós vamos acumulando, às vezes, vícios. Nós vamos juntando lixo, entulhos. Às vezes são situações não resolvidas no coração com relação a alguém.
e nós vamos levando, nós vamos deixando isso. Não, o tempo cura. Olhe para mim, o tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Isso é uma mentira. Não, deixa para lá, porque com o passar do tempo se resolve. Não. Tudo que não é enfrentado, confrontado, exposto à luz, não é resolvido. Isso é apenas uma bomba relógio, com as horas contadas para explodir. Isso não depende nem de temperamento, porque às vezes a gente acha que por ter um temperamento mais calmo, a gente, nunca vai explodir de raiva, de ira. Isso é mentira. Eu já vivi explosões de ira, que depois eu tive até medo de mim mesmo. Eu me desconheci. Então é necessário que o Espírito Santo passeie nos escombros da nossa alma. Ele visite os lugares de ruínas da nossa alma. Talvez é no relacionamento conjugal, talvez é no seu relacionamento com seus pais, com os outros, consigo mesmo, a tua autoestima, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo, a vida, a forma como nós enxergamos Deus. Às vezes a nossa visão de Deus é destruída, é distorcida. E nós temos aqui então o trabalho do Espírito Santo, através de Neemias, reconstruindo portas. Eu falei que portas é lugar de decisão. Sabe? E naquele domingo eu disse que o lugar mais importante da nossa alma tem 3 partes, o lugar não. A parte mais importante da nossa alma é a decisão. É quando nós decidimos, quando nós decidimos, então o Espírito Santo vem e coopera para que mudanças aconteçam. A primeira porta que nós vimos de reconstrução foi a porta do peixe. Está aí no porta das ovelhas. Capítulo 3, versículo 1. Porta das ovelhas. E essa porta fala de um encontro diário com o Cordeiro de Deus. Nós precisamos ter encontros com o Cordeiro de Deus. Nós somos ovelhas, Jesus é o nosso pastor, mas Ele também é chamado de ovelha. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Então, essa porta fala de uma restauração do nosso relacionamento diário. Queridos, diário. Não é um relacionamento de domingo, não é um relacionamento de mês a mês, mensal, semanal, não. É um relacionamento diário com o Cordeiro de Deus. E esse relacionamento vai produzir em nós, imprimir em nós o caráter de Cristo. Porque convivendo com Ele, convivendo com Jesus, nós nos tornaremos parecidos com Ele. Lemos aqui o Salmo 115. E lá diz: tornem-se semelhantes aos ídolos, os que fazem e os que o adoram. Ou seja, você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora e convive. A segunda porta que vimos naquele domingo foi a porta do peixe. Está aí no capítulo 3, verso 3. Peixe, em hebraico, tem a raiz de reprodução, de multiplicação, de crescimento. Então eu falei que nós não fomos chamados para viver só para nós mesmos, mas nós somos chamados para crescer. Essa é a lei da vida. Nascemos, crescemos, reproduzimos e biologicamente morremos. Espiritualmente, nós nascemos mortos, nascemos de novo, crescemos espiritualmente, reproduzimos a vida de Deus em nós e em outras pessoas. A gente leva outras pessoas a caminhar com Jesus. Então nós não estamos vivendo só para nós e continuamos a nossa vida até a vinda de Jesus. Então não há mais morte. Na vida biológica, nasce, cresce, reproduz e morre. Mas na vida espiritual, nascemos mortos, nascemos de novo
E então crescemos, reproduzimos até a volta do nosso Senhor. A terceira porta que nós vimos e paramos aqui foi a porta velha. Está aí no capítulo 3, verso 6. Você que está acompanhando aí na sua Bíblia, a porta velha. E a porta velha fala de nos libertarmos do passado. Porque o passado é algo que insiste em nos perseguir. Insiste, né? Pecado é como algo que quer grudar em nós. E Paulo disse, se alguém está em Cristo, em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então alguns crentes ainda estão vivendo no passado, acusações, pecados que foram cometidos lá atrás, uma conduta, um estilo de vida errado, e o diabo ainda continua te acusando. Por quê? Porque a porta velha não foi restaurada. São pessoas que estão debaixo de acusação. E nós precisamos, como Paulo disse em Efésios, capítulo 4, de 21 a 24, tirar as coisas do velho homem. Nós precisamos eliminar as coisas do velho homem e nos vestir do novo homem. E eu terminei naquele domingo dizendo uma frase: em Cristo nós não temos passado. E eu queria que a gente também hoje dissesse essa frase, essa declaração. Diga: em Cristo nós não temos passado. O cristão é alguém que vive o presente pensando no futuro. Não temos passado. O nosso passado, ele foi apagado, cancelado. Estou falando de um passado, pecaminoso, tá? Não estou falando de lembranças. Claro que eu lembro da infância, da minha adolescência, de coisas boas. Mas eu estou falando de um passado de pecado. Esse passado, ele não existe para o cristão. Porque esse pecado, ele foi lançado no mar do esquecimento. Está lá no livro de Miqueias, capítulo 7. Hoje nós vamos continuar a partir do verso 13. Veja aí comigo. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. A porta do vale. Vamos orar. Senhor, eu peço nessa manhã que o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Oro para que a presença santa do Senhor domine nossas mentes e corações. Que esse ambiente seja um ambiente propício à ministração da Sua palavra. Que a palavra de Deus seja como sementes que vão cair em terreno fértil. Em nome de Jesus, amém. Então nós temos aqui a porta do vale. E a porta do vale é quando nós decidimos enfrentar as lutas sem ser destruídos por elas. Todos enfrentamos lutas, irmãos. Todos nós enfrentamos lutas. Lutas diárias. Todo dia nós temos desafios. Todos os dias nós temos obstáculos. Para alguns, o primeiro obstáculo é se levantar. Se levantar da cama. Pode ser que para alguns isso é difícil. Por diversas razões, levantar-se. Para alguns, o grande desafio é ir ao trabalho. Porque sabe que lá existem obstáculos, existem dificuldades, existe um chefe, um gerente, um patrão que é difícil, ou que vai exigir, ou que vai pedir algumas coisas. Às vezes tem colegas que você vai ter que conviver, situações no trabalho de perseguição, de assédio, de injustiças, sobrecarga de trabalho, tanto no horário quanto nas tarefas. Outros, o obstáculo é ir para a escola, ou ir para a faculdade. Outros, o obstáculo é pagar uma conta naquele dia. Infelizmente, há uma mentalidade de que a segunda-feira é o pior dia da semana. E essa mentalidade é uma mentalidade totalmente errada. Porque as pessoas já começam a segunda-feira de forma negativa.
E elas, assim, ficam torcendo para chegar a sexta-feira, que é o melhor dia da semana. Porque antecede ou sábado. Porque você vai ter um tempo de descanso. Mas olha, se nós enfrentarmos os obstáculos, porque eles virão, eu quero te dizer, não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer evitar. Eu sempre quis evitar problemas, eu fugia de problemas, eu fugia de confrontos, até que eu me tornei pastor. Simples, né? Até que eu me tornei pastor. Até que eu me tornei marido. Até que eu me tornei pai. Como? Como que eu vou ser um pastor, um pai, um marido? Ou até que eu me tornei um cidadão consciente? Como que eu vou me tornar alguém relevante sem querer enfrentar obstáculos? Fugindo. Nunca eu vou me tornar alguém que vai fazer diferença. Porque para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom cidadão, para ser um bom pastor, eu vou ter que enfrentar obstáculos, eu vou ter que enfrentar conflitos, eu vou ter que enfrentar lutas, eu vou passar por vales. Então, querido, querida, bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. Nós enfrentaremos vales. Abra comigo no Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande, ainda que. Olha a frase de Davi. Mesmo que. Então ele está contando com essa possibilidade. Essa possibilidade é real. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O vale da sombra da morte, em hebraico, é um vale profundo de morte e de uma penumbra. Penumbra é uma sombra. E os vales são lugares onde o sol muitas vezes não brilha. Porque às vezes o vale é tão profundo que a luz do sol passa rapidamente. Só quando o sol está incidindo diretamente, aí tem luz, mas rapidamente a sombra volta. Então os vales, desculpem, são lugares de sombra. Não é lugar de luz, não é lugar de calor. E aqui nós temos o vale da sombra da morte. Veja, esse lugar aqui não era um lugar muito legal de se estar. Talvez você não está no vale da sombra da morte. Mas alguns aqui já passaram pelo vale da sombra da morte. Ou com você mesmo, ou com alguém muito próximo a você. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Não comigo, mas com a minha mãe. Foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil. Você ter alguém hospitalizado, alguém que você ama, e você vê que a pessoa está morrendo aos poucos, e você não pode fazer nada. E você fica com as mãos atadas, impotentes. Ao ponto que nós tivemos que pedir a um médico amigo nosso, que era anestesista, e nós dissemos a ele, por favor, cede ela. É a melhor decisão, nós não queremos mais que ela fique consciente de tanta dor, de tanto sofrimento. E então minha mãe, ela morreu dormindo. Foi o vale da sombra da morte. Então eu posso te dizer, se você está enfrentando um momento assim, eu já passei. Cristiane já perdeu 2 irmãos de acidentes automobilísticos. Ela já enfrentou também o vale da sombra da morte. Pastor Márcio perdeu o pai dele, apesar dele ter sido era bem criança, né? Talvez ele não tenha muitas lembranças, mas os anos que se seguiram, consequências daquela morte. Mas talvez não seja algo tão drástico. Vamos para outro vale aqui. Esse é mais comum. Salmo 84, verso 6. Salmo 84, verso 6.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Tem uma versão que diz, passando pelo vale de Baca. Baca é a palavra hebraica para lágrimas. Vale de lágrimas. Esse aqui é mais comum. Talvez você diga assim, não, vale da sombra da morte, nem eu, nem ninguém próximo a mim passou. Mas esse aqui, o vale árido, eu quero te dizer, todo cristão enfrentará. Todos nós. O vale de lágrimas. Já pensou? Um vale onde as lágrimas é o que rega a terra e o chão esturricado, seco. Um vale de lágrimas. Eu li um livro há muitos anos atrás, de um autor que eu gosto muito dele, Wesley Duell. Ele escreveu o livro Toque o Mundo através da Oração. E o Dr. Wesley Duell, ele diz o seguinte, existem orações que são sem palavras. E ele chama de orações líquidas. Quais são as orações líquidas? São as orações que fazemos com lágrimas diante do Senhor. Não é oração, não é lágrima de raiva, não é lágrima de ódio, né? Porque tem gente que está ali chorando, mas não é orando não, né? Mas orações líquidas são aquelas que nós nos prostramos diante do Senhor, e eu já tive momentos assim, de dizer, Deus, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer, eu não sei nem por onde começar, mas aqui estou, Senhor, na Tua presença, e as lágrimas começam a brotar. São orações líquidas. Deus está, diz o Salmo, se não me engano é o Salmo 52, que Deus pega cada lágrima que nós choramos e Ele colhe em seu odre. Você já leu isso na Bíblia? Está lá. Se são lágrimas em um vale que nós estamos passando, em uma situação difícil que nós estamos vivendo, um problema que a gente não sabe como resolver, um relacionamento quebrado que nós queremos restaurar e a gente não sabe como, nós podemos passar por esse vale, e esse vale ser um vale de lágrimas, onde nós vamos chorar diante do Senhor, e essas lágrimas serão recolhidas pelo Senhor em sua presença. Amém? Então eu quero te dizer, as lágrimas de um adorador, as lágrimas de um intercessor, elas não caem em vão. Elas não caem em vão, elas não são esquecidas. Escute, não, volto a repetir, não é lágrima de raiva, não é lágrima de ódio, de frustração, não é lágrima, não é, de revolta, não é esse tipo de lágrima. Eu estou falando de alguém que se humilha diante de Deus e diz, Senhor, estou passando pelo vale árido, como diz no Salmo 84, estou passando pelo vale de Baca. Agora, querido, se essa porta ela estiver aberta, olha aqui o que é que vai acontecer. Leia comigo novamente aí. Passando pelo vale, passando, não é ficando. Salmo 56, não, ela está me dando aqui a referência do odre, de que Deus recolhe nossas lágrimas. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Além dele recolher, ele anota no livro dele as nossas lágrimas. Amém, gente? Isso serve de consolo para alguém aqui? Que está chorando diante do Senhor, uma causa, um motivo, chorando diante dele. Deus está dizendo a você nessa manhã, não é em vão suas lágrimas estão subindo diante de mim, como orações líquidas. Agora volta lá no Salmo 84, passando, queridos, não é ficando. Tem pessoas que não passam, ficam e morrem, aí, acabou.
O que Deus quer é que nós passemos pelo vale árido. Mas a frase seguinte diz o seguinte: faz dele um manancial. Olha o segredo, irmãos. É a gente transformar o vale árido em um manancial. Manancial é um lugar de fontes, é um lugar de nascentes. Então, para um adorador, nós não ficamos neles, no vale árido, mas passamos por ele, e ao passar, nós transformamos em um manancial de águas. E diz assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva. A primeira chuva, irmãos, era a chuva mais esperada. Por quê? Porque depois de um longo período de estiagem, um longo período, vários meses, não chovia. E então eles ficavam esperando, quando virá a primeira chuva, quando virá a primeira chuva. E de repente começava a cair as primeiras gotas. Então, qual é o segredo do adorador aqui? Porque o Salmo está falando do adorador. É alguém que passa pelo vale árido, mas não fica nele. E por causa do quebrantamento, por causa do coração quebrantado, de lágrimas na presença do Senhor, ele transforma esse vale em um manancial. E então vêm as primeiras chuvas. Aqui, queridos, esse vale, ele era antes de Jerusalém. Os peregrinos, que Jerusalém é uma cidade que fica no alto das colinas da Judéia. É bem alto. Para vocês terem ideia, o Mar Morto é a parte mais baixa de Israel. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Não é nem no nível do mar. O Mar Morto é o ponto mais baixo da terra. O lugar físico mais baixo é o Mar Morto, menos 400 metros. Jerusalém está a mais ou menos 700, 800 metros acima do nível do mar, como Garanhuns. Uma cidade que de longe você vê que está nas montanhas. Os peregrinos subiam as montanhas, passavam por vales, e esse vale era um dos vales que, quando eles começavam a subir na festa dos tabernáculos, era o momento em que as chuvas começavam a cair, e o vale agora começava a florir, e eles ficavam alegres, porque estavam sendo refrescados por aquela chuva. Então, falando para pessoas que estão aqui nessa manhã, passando pelo vale, se você tiver as atitudes corretas, se for um vale de lágrimas, de quebrantamento, de choro na presença do Senhor, de busca na presença do Senhor, esse vale ele será transformado em um vale manancial. Amém? E de bênçãos vai te cobrir a primeira chuva. Agora, vamos para a próxima porta. Voltando lá em Neemias, agora o versículo 13 também. É o mesmo versículo aí, só que é o finalzinho do versículo. Diz o seguinte: depois que repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Agora, continuando, verso 14. Desculpem, eu li o versículo errado. Versículo 13. A porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Verso 14 diz: a porta do monturo reparou-a Malquias. Aqui é a porta do lixo. Monturo é lixo. E qual é o significado dessa porta para nós? Remover o lixo do pecado através da confissão. Pecado sai através de confissão. Pecado não sai de outro jeito. Então, a porta velha, que a gente já viu, domingo retrasado, a porta velha é a libertação do passado. Que passado? Aquele que nós tínhamos antes de Cristo, e que muitas vezes nós continuamos debaixo de acusação. Então, a porta velha é quando nós somos livres da condenação do passado. Mas a porta do lixo é o lixo diário.
Irmãos, todos os dias produzimos lixo. Nosso corpo, todo dia, produz lixo. Por isso que nós temos o sistema urinário e digestivo, que expele o lixo, o que não serve para o nosso organismo. Se alguém deixa de fazer o número 1 e o número 2, essa pessoa, com alguns dias, se for o número 1, é pior ainda. É mais rápido. Com alguns dias a pessoa morre. Porque a porta do lixo não está aberta. Uma casa produz lixo todo dia. É ou não é? Imagina você acumulando lixo. Existem pessoas que têm, inclusive um distúrbio psicológico. Quase que eu tinha ele. Glória a Jesus, porque Ele me libertou. Mas eu gostava de acumular coisas. O Rosivaldo me dava um chocolate, aí eu pegava o papel do chocolate e guardava. Não se assustem não, tá? Jesus me curou. Mas eu era mais doido do que você imagina. Aí, eu encontrava, digamos, alguma coisa, e aquela coisa tinha um significado para mim. Aí eu guardava um papel. Aí eu guardava outra coisa. E eu lembro, quando a gente foi casar, eu tinha jogado muita coisa fora, mas com muito custo. Olha, para jogar uma carta que eu tinha recebido em 1980 e não sei quanto, ai meu Deus, eu vou jogar essa. E então, quando a gente casou, a gente teve que mudar, eu não estava mais na casa dos meus pais, então muito lixo foi jogado fora. Mas depois de um tempo, começou de novo, e a gente tinha que fazer faxinas periódicas. Ainda hoje, como eu estou liberto da acumulação, de vez em quando eu vou lá na gaveta, e então eu tiro 2 sacolas de papel, joga fora. Documentos, depois de 5 anos, para que eu vou guardar? Eu guardava, gente, fatura de 10 anos. Para que isso? A lei está me cobrindo, que não pode me cobrar mais. Joga fora. Então, eu realmente, me disciplinei com relação a isso. Hoje eu não junto nada. Às vezes, até os meninos são mais acumuladores. Eu vou lá e faço faxina, e eu jogo fora. Tem um quartinho lá atrás, que a gente vai ter que fazer uma faxina pesada. Esse quartinho ninguém entra, não somos malucos de levar ninguém lá, mas lá tem coisas acumuladas que precisam ser jogadas fora, que a gente acabou deixando lá. Mas aconteceu interessante esses dias. Veja como o lixo é importante ser jogado fora. E às vezes é uma coisa que se torna lixo, que nem era lixo. Então a gente Cristiane pediu para Adriel ir no supermercado, ele fez umas compras e trouxe num carrinho, daqueles de feira, só que ele é fechado. Cristiane então tirou tudo de dentro do carrinho e colocou o carrinho lá na despensa. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 3º dia, acho que foi domingo passado, Domingo passado, quando a gente voltou do culto da manhã, que eu entrei em casa, eu digo, Cristiane, tem alguma coisa nessa geladeira que não está legal. Ou é o lixo, não, você deve ser o lixo aqui, porque ontem à noite eu coloquei resto de comida e pode ser que já de um dia para o outro, está fedorento. Então, tirei o lixo. Viemos para o culto da tarde. Quando a gente voltou à noite, irmãos, estava terrível. Tem alguma coisa errada nessa casa, tem alguma coisa podre nessa casa, vamos procurar. Irmãos, quando a gente entra na despensa, dentro daquele carrinho, estava um pacote de carne moída. E aquele caldo escorrendo. E a quem cabe a tarefa? A mim. Eu tive que pegar aquele carrinho e saiu sujando a casa. E estava estufado. Eu digo, meu Deus do céu, isso tem que ser comigo mesmo? Tirei aquele lixo. O carrinho ficou do lado de fora para lavar no outro dia.
Coloquei no lixo para jogar fora. Uma coisa boa, que porque não foi mantida da forma correta, né? Congelada, descongelou, deve ter, há algumas horas ainda estava bom, mas depois apodreceu. E a gente não sabia onde estava, mas o odor denunciava. Lixo é assim, irmãos. Pode estar não aparecendo, mas olha, esse crente tem lixo na vida dele acumulado. Eu não sei o que é, eu não sei onde está, né? Vai que está no carrinho, na despensa, escondido, mas vai aparecer. Assim como o perfume, o bom perfume se espalha. E Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Por isso que todos os dias nós temos que abrir a porta. E essa porta ela é aberta através da confissão. Eu quero enfatizar isso aqui muito forte. Porque muitas vezes, queridos, o diabo está dizendo a mim e a você: não confesse. Não confesse. E a primeira confissão é ao Senhor. Abra lá comigo, em primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, 1 João 1, verso 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos lixo, a nós mesmos nos enganamos. Então tem muita gente enganada. Tem muito crente enganado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. E o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui nós temos o primeiro passo da confissão, é confessarmos ao Senhor, é nós admitirmos diante do Senhor que algo está errado, que tem lixo. Então nós estamos abrindo nossa boca e o lixo está saindo através da confissão. Agora, a Bíblia também complementa isso em Tiago capítulo 6. Abra lá comigo. Tiago 6, 16. E esse versículo está na Bíblia, propositalmente. Tiago 5, 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. E Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Nós confessamos a Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio bíblico, irmãos. A Deus em primeiro lugar. 1 de João 1, 9. A porta do lixo é aberta numa confissão diária. Em que momento? No nosso momento a sós com Deus. Então o momento a sós com Deus tem comunhão, tem adoração, tem oração, tem louvor, mas também tem confissão. Confissão diária. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda meu coração, até daquilo que eu não tenho consciência. Às vezes a gente nem sabe que tem lixo. Como a gente, nós passamos 2 dias. No terceiro dia, é que literalmente a coisa fedeu. Mas nós passamos 2 dias sem saber. Então existem pecados que nem a gente sabe, nem nós temos consciência. O salmista disse no Salmo 19: Senhor, perdoa-me até das culpas, até dos pecados que me são ocultos. Não porque ele estava escondendo propositalmente, mas às vezes, irmãos, existem coisas que estão dentro de nós e que, se a luz de Deus vier, a luz vai trazer revelação, a luz vai trazer entendimento. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. É 1 João também isso.
Então, primeiro a Deus. Mas Tiago está nos explicando aqui que para sermos curados, em 1 João 1,9, para sermos perdoados, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Pastor não pode perdoar pecados de ninguém, porque eu não perdoo nem os meus. Perdão é com Deus. Agora, aqui está dizendo, confessem uns aos outros para serem curados. A porta do lixo abre de duas formas: para Deus, e o pecado é confessado e somos perdoados, mas também confessamos uns aos outros, a alguém da nossa confiança, a alguém até mais maduro do que nós, e essa confissão é para que haja cura. Eu tenho experimentado isso, então não estou falando nada que eu não tenha praticado. Eu tenho ido ao Senhor e confessado a Ele e recebido perdão, mas eu tenho ido ao meu pastor, confessado a Ele, e quantas vezes eu recebi cura, porque tudo que é colocado na luz está na cruz, mas tudo que está oculto nas trevas está nas mãos do diabo. Vou repetir, tudo que está na luz está na cruz, aí o diabo não me acusa mais, e perde o poder, perde o fascínio, perde, queridos, o encanto. Muitas vezes nós estamos encantados, fascinados pelo pecado, nós estamos seduzidos pelo pecado, há um engano, há uma cegueira, e quando há uma confissão que você coloca na luz, aquela coisa perde o poder. Tudo que é escondido cresce, tudo de ruim que é escondido cresce, mas aquilo que é exposto na luz, o sangue de Jesus passa. Somos perdoados, mas também somos curados. Então a porta do lixo, ela tem que ser aberta periodicamente. Eu poderia dar aqui vários testemunhos, eu não tenho mais tempo, mas eu quero ler com vocês 2 textos para a gente encerrar. 2 Coríntios 7. Mas em minha vida esse princípio tem sido aplicado e tem tido efeitos poderosos. Enquanto você acha, eu lembro de uma situação, não vou contar os detalhes, mas eu lembro de uma situação que eu estava me sentindo péssimo, acusado. E eu ia fazer supervisão em uma célula. Eu saí de casa, parei na porta da célula e eu não conseguia entrar. Tem uns 4 ou 5 anos isso. E eu não conseguia entrar, porque eu estava com acusação, eu estava sendo bombardeado, e eu disse, não posso fazer supervisão desse jeito, eu não vou perceber nada, eu não vou estar realmente de coração. E eu tirei o carro, era uma quinta-feira, eu me lembro como hoje. Eu disse, Senhor, eu preciso falar com o meu pastor, que ele atenda, porque às vezes eu ligo e nem sempre ele está disponível, ele nem sempre, eu entendo isso, que ele não está ali toda hora disponível para mim ouvir. Pode ser que ele esteja fazendo outra coisa, mas Deus, eu preciso hoje, agora, que o pastor Ivanildo atenda. Eu liguei, ele atendeu. E então eu falei o que eu estava sentindo. Ele orou por mim. Queridos, terminou aquela ligação. Eu digo, agora sim, está na luz. Eu posso voltar agora e fazer qualquer supervisão que for. Porque se está na luz, está na cruz, o sangue de Jesus passou. E era uma acusação, não era nem nada real, era uma acusação. E tantas experiências, irmãos, eu poderia contar para vocês. Então, 2 Coríntios 7. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, e nós temos promessas, sim ou não? Quem tem promessas aqui do Senhor? Então, tendo essas promessas, é necessário que purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, olha, tem impureza da carne, mas tem impureza do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Santidade é algo que se aperfeiçoa. Santidade não é um pacote completo que a gente recebe.
Santidade, ela é aperfeiçoada. A palavra aperfeiçoamento aqui é você crescer nisso. É isso, avançar na tua vida, no temor de Deus. Sabe o que nos evita? Sabe o que a gente faz com que a gente evite o pecado? É o temor de Deus. A porta do lixo abre quando nós tememos a Deus. Entrevistaram um dos pastores dos Estados Unidos, um televangelista, que na década de 90 ele foi pego em pecado. E um pastor visitou ele e perguntou: fulano, você deixou de amar Jesus porque você caiu, né? Nessa época que você caiu em pecado, você estava amando pouco Jesus? Ele disse: não, eu amava Jesus do mesmo jeito, mas eu não tinha mais temor de Deus na minha vida. Aquele pastor disse: o que me fez cair em pecado não foi falta de amor por Jesus, foi falta de temor a Deus. O temor de Deus. Inclusive lemos ontem, eu acho, em casa, em Provérbios 3. O temor do Senhor faz com que os homens evitem o mal. É temor a Deus, gente. Ah, quem ama Jesus? Todo mundo ama. Mas o que é que faz? Aqui diz, com que a santidade seja aperfeiçoada no temor de Deus. Então, se temos promessas, ele diz: purifiquemo-nos. Joga fora o lixo, tanto da carne como do espírito. E o último versículo que a gente vai ler para a gente orar, Isaías capítulo 1. É uma correção de Deus à nação de Israel. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao ofensor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. E o Senhor diz: cessai de fazer o mal. E no verso 17 ele nos dá o caminho inverso: aprenda a fazer o bem, a justiça. E ele fala do cuidado que nós temos que ter. Primeiro, né? Aprenda a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Nós não podemos admitir que a opressão continue. Mas ele diz: defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa das viúvas. Então, qual é o caminho? Primeiro, lavar-se, purificar-se, abrir a porta do lixo, abrir a porta do monturo através da confissão. E então fazer o caminho inverso. Aprender a fazer o bem, a justiça, não aceitar a opressão e ajudar os pobres, os necessitados. Esse é o caminho inverso. Mas o primeiro caminho, irmãos, é o caminho da confissão. E nós vamos orar nesse momento por essas duas portas. Vamos ficar em pé. O pessoal da música pode vir. Primeiro eu quero orar pela porta do vale. Feche seus olhos. Porque talvez você está passando por um vale. E eu quero orar com você. A gente gostaria sempre de estar no cume do monte, no alto da montanha. Do alto da montanha, a visão é muito melhor. No alto da montanha, no topo, no cume, é o lugar ideal, mas nem sempre é o lugar real. Às vezes o lugar que estamos é no vale, é algo profundo, é descendo. E eu quero orar por você, para que você não fique nesse vale, que você passe por ele, mas não fique nele, e que você transforme esse vale
de lágrimas em um manancial. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui e estão passando por um vale, Senhor. Talvez o vale da sombra da morte, mas talvez o vale de Baca, o vale seco, o vale árido, o vale de lágrimas. E eu oro por eles, eu oro por mim também. Senhor, que nós tomemos a decisão de enfrentar as lutas sem ser destruído por elas. Senhor, eu sei que todos nós, todos os dias nós enfrentamos guerras, lutas, obstáculos, tribulações. Mas o Senhor disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Jesus, eu oro para que nesse vale o Senhor nos tome pela mão. Jesus, eu oro para que nesse vale o Senhor esteja conosco, porque o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente na tribulação. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Então eu oro especificamente por pessoas que estão aqui enfrentando vales. Se você está enfrentando um vale, meu querido, minha querida, levanta a tua mão para eu orar por você. Aí onde você está, eu não vou chamar você aqui à frente, mas você talvez está enfrentando um vale nas suas emoções, nas suas finanças, no seu casamento, nos relacionamentos. Há uma luta interna na tua vida espiritual, talvez uma aridez. Levante sua mão que eu quero orar com você. Pai, cada mão levantada, Senhor, é um filho e uma filha que diz: Deus, Tu és o Deus das montanhas, mas Tu és o Deus dos vales. Tu és o Deus do alto, mas Tu és o Deus do profundo. Senhor, não temos como nos esconder da Tua mão. Se subirmos ao alto da montanha, ali estarás. Mas se descermos ao vale mais profundo, sombrio e frio, ali estarás também. Toma-nos pela mão nessa hora. Eu também me junto aos meus irmãos, Deus. Toma-nos pelas mãos e guia-nos por esse vale, porque eu sei que ele terminará. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ele acabará. O sol brilhará outra vez, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã, e pela manhã as suas misericórdias se renovam. Pode baixar a sua mão. Senhor, nós também oramos sobre a porta do lixo. Oramos por entendimento. Aquilo que eu falei, eu peço que o Senhor tome agora essas palavras e revele aos meus irmãos o poder da confissão. Quando nós confessamos ao Senhor e quando nós confessamos uns aos outros, há perdão e a cura